Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Tá no ar mais um Indica, esse podcast do Grupo Jogo, onde vocês indicam coisas pra gente e a gente indica pra vocês. E o nosso tema de hoje é sobre arte e tecnologia. Eu sou Luiz Pirozan, eu sou atriz, eu sou diretora teatral, eu sou jornalista e uma coisa que eu nunca contei é que eu já fui escoteira. Então hoje vamos falar sobre arte e tecnologia, olha só que legal. Eu sou o Lucas Simas, diretor, light designer, professor de teatro, doutorando em artes cênicas e algo que eu já contei muito pra vocês. Eu gosto de videogame. Pois é, essas informações são muito importantes, parece que não, mas elas são. Sabe por quê? Eu falei que eu já fui escoteira pra dizer uma característica pessoal minha. É que eu sou uma pessoa artesanal, entendeu? Então, pra mim, o tema arte e tecnologia, ele é um pouquinho complicado. No sentido de que eu não sou uma pesquisadora, eu não sou uma curiosa. Inclusive, normalmente, eu me dou muito mal com as novas tecnologias. Eu sofri para fazer uma reunião online já, entendeu? Então, não é um tema, assim, vou ser sincera, que eu desenvolvo muito bem na minha vida. Em contrapartida, por que eu afirmo tanto que eu gosto de jogar videogame? Porque eu sou uma pessoa que está imerso, claro. É, claro. Das tecnologias no meu dia a dia, dando aula, jogando. Todo cheio dos computador, né? Todo cheio das telas. Eu que edito esse canal, inclusive. E a Louise. Mas por isso que eu gostaria de a gente pensar, eu queria propor pra gente. Ai, tá. Chegou pra positivo hoje. Hoje eu tô positivo. Hoje eu tô. Tá, vai. Tô inovador, empreendedor. Qual é a tua nova startup, Luca? Eu tô cheio de startups e crowdfunding. Claro, porque além de tecnológico, ele é sustentável, ele é de economia criativa. Mas eu gostaria que a gente brincasse um pouco, diferentemente do que a gente já fez nos outros episódios, a gente fosse pra uma linha diferente. Como não. Tu sabe, Louise, mas nosso público não sabe, agora vai ficar sabendo, a minha linha de pesquisa em artes cênicas é sobre tecnologias, é sobre robótica, inclusive, sobre a utilização do conceito de robótica nas artes cênicas, nas artes da cena, no teatro. Então eu gostaria que a gente debatesse, que a gente conversasse, que a gente tivesse um papo aqui sobre a evolução das tecnologias nas artes. A gente pode falar um pouco sobre, sei lá, cenário, figurino, iluminação, essas coisas. Queria saber de ti, Luiz, como é que tu vê tecnologias e arte, para começar a nossa conversa? Então, para começar, eu acho muito interessante que eu acho que a arte se desenvolve a partir da tecnologia, né? A partir do momento que as coisas vão sendo descobertas, vão sendo criadas, a arte sempre vai tentar acompanhar. É verdade, não é verdade? Se a gente for pensar no início do teatro, onde o teatro era feito a partir da arquitetura, por exemplo. A arquitetura era uma tecnologia que já existia. Então, se a gente vai pensar nos teatros onde eles são justamente construídos para pensar na propagação da voz, isso já é Então, a arte, ela se constrói a partir dessa arquitetura que já estava sendo construída. Aí, de repente, beleza, a gente descobriu... Não, a Luísa tá falando agora sobre o teatro grego, sobre o nascimento do teatro ocidental, que basicamente surgiu na Grécia Antiga, e ele era feito no pé do monte, e se utilizava o monte com uma forma acústica, para o som se propagar naquela arena, quase. Desculpa, gente, tá? Desculpa que eu não expliquei. Mas é exatamente isso. E se a gente for ainda pensar no teatro grego, se a gente for pensar, por exemplo, quando eles começaram, os atores, ou diretores, enfim, os encenadores, começaram a ter vontade de que os atores ficassem maiores em cena, começaram a utilizar o quê? O que a gente pode chamar hoje de sapatos de plataforma. Claro, então se a gente for pensar, o sapato ou o tipo de adereço cênico que tu coloca também é uma tecnologia. Por quê? Porque ele transforma o teu corpo, né? Tem uma coisa que surgiu naquela época também, que depois no teatro, principalmente, e em algumas manifestações de dança também é utilizado bastante, é a máscara, né, Lu? A máscara, super, também. Inclusive a máscara depois foi descoberto que, além de mudar o rosto, poder se transformar enquanto personagem, ela também pode ajudar na propagação vocal, né? Desculpa, como é que é a palavra quando a gente faz? Na projeção. Na acústica, na projeção vocal. Então, se a gente for pensar que cada elemento que a gente utiliza para modificar, para facilitar ou para ampliar qualquer coisa que a gente faça em cena, ou enfim, em qualquer outra arte, já é a utilização de alguma tecnologia. Inclusive a iluminação, né? Por mais simples que ela possa ser, ela é tecnológica. Se tu for pensar que tu tá usando a energia elétrica, que tu tá deformando ou construindo ou revelando
alguma coisa, alguma imagem, isso é uma tecnologia. E daí basta tu entender lá um pouco mais sobre o que é uma luz de frente, o que é uma luz de contra, o que é uma luz de rua, que é uma coisa que o Luca poderia muito bem falar sobre isso, mas não é o foco. A iluminação, que pra nós é uma coisa hoje arcaica e básica, né? Também já foi uma grande tecnologia. Claro que hoje a gente tá falando sobre outras coisas, né, Luca? A gente tá falando aí sobre videomappings, projetores, robótica. Então, mas só pra a gente, acho legal a gente pensar sobre isso, sabe? Que o instrumento musical, por exemplo, um trombone, também é uma tecnologia que se usa na música, que transforma e ele faz o som ecoar de uma outra forma. Com certeza. Acho que praticamente todos os instrumentos musicais são tecnologias desenvolvidas pelo ser humano. Porque, assim, eu vou tentar, nesse episódio, não entrar em termos técnicos e ser bem acessível, assim. Mas, basicamente, tecnologia é tudo que não é natura, não é in natura. Ou seja, se não tá na natureza, se foi criado pelo ser humano, é uma tecnologia. E acho que nenhum instrumento musical tá na natureza, né? Depende, se a gente pegar o Hermeto Pascoal e faz várias notas batendo numa superfície de água e faz uma música com isso, mas tá, esse que é o Hermeto Pascoal. Tu pode cortar uns bambus assim também, né? Criar umas escalas. Mas tu tá modificando o bambu, né? Cortou o bambu, já é tecnologia. Já usou uma faca. Já usou uma faca. Né? Que é legal a gente refletir um pouco também sobre a questão da evolução, das evoluções das tecnologias, porque elas meio que elas seguem o fluxo histórico da evolução do ser humano. Por exemplo, quando a gente pensa como tu falou agora, eu sou, como é que tu falou? Tu é mesmo? Escoteira? Tu é escoteira e tal. Eu não fui. Mas isso a gente pode retomar um tempo na história do ser humano, que era uma coisa artesanal. Então a gente fazia as coisas artesanalmente. Eu ia lá, cortava aquela madeira, eu ia lá, cortava aquele gelo, sei lá, fazia vidro. Então era uma coisa rudimentar. Precisava muito do empenho e do conhecimento empírico e de feitura do ser humano. Ele ia lá, fazia coisa, né? Com a mão mesmo. Mão na massa. Fazia com as mãos. Mas aí depois disso, com a Revolução Industrial, a energia a vapor, o carvão e depois a energia elétrica, essa manufatura, essa coisa de fazer com as mãos as coisas foram começar a ser substituídas por uma coisa mais automatizada. No caso, hidráulica, talvez, ou elétrica, há um tempo atrás. Vamos pensar, sei lá, um cenário que sobe e desce de um teatro, onde ele usa um sistema de contrapeso, ele usa um sistema elétrico, ele usa um sistema hidráulico, um palco que gira. O palco que gira vai usar também esses mesmos sistemas elétricos, hidráulicos, de contrapeso. Então a gente teve essa revolução das máquinas já. As máquinas já... Né? Então elas já estão elas já estavam meio que há um bom tempo, mais de 200 anos, presente no teatro. Porque isso que tu falou é importante a gente saber, porque o teatro, ele faz parte da sociedade, as artes, em geral, fazem parte da sociedade, e quando a sociedade evolui um conhecimento, quando a sociedade adquire novas habilidades, as artes também adquirem novas habilidades. Então, por exemplo, se lá nos gregos eu tinha que esperar o nascer e o pôr do sol para fazer minha peça e trabalhar dentro desse registro, porque senão estava escuro, não tinha luz, quando veio a Revolução Industrial e principalmente a eletricidade, eu consigo, pela iluminação cênica, simular o pôr do sol e simular o nascer do sol, sem necessariamente o pôr do sol e o nascer do sol acontecer. Bom lembrar que muito teatro já foi feito à luz de velas, né? Quando a iluminação era a partir de velas. E a gente continua ainda hoje usando vela em cena. Mas isso que tu falou é muito legal, porque assim, tem uma coisa que quando a gente fala assim, o uso das novas tecnologias, não sei o que, nas artes, as pessoas, algumas pessoas têm a tendência de pensar, então a gente vai agora descartar tudo que já tem e começar uma coisa nova. Mas não foi assim. A revolução elétrica veio, mas ainda assim a gente usa nas artes cênicas, nas artes visuais, no cinema, na dança, a luz de vela, a luz a gás. Ainda assim a gente usa esses lugares, porque é um repertório, né? A gente vai só aumentando esse repertório. Claro, e até tu falou ali dos instrumentos de bambu como uma piada, mas... Não era piada. Não. Mas, por exemplo, sei lá, fui no Rio de Janeiro num bloco de carnaval onde era um bloco só de pífano, sabe? Que é um instrumento super... consegue construir a partir do bambu. Sim. Tinha um bloco inteiro só com esse instrumento, então acho interessante. E é muito legal fazer esse paralelo, por exemplo, com a história da comunicação, né? Que é bem básico, na verdade, assim, mas tipo, o rádio, o cinema, a TV, sempre se achava que quando vinha uma nova forma de comunicar, a antiga ia morrer, né?
Tipo, então depois com a TV, que ia acabar o cinema, e o cinema ia acabar com o rádio. Agora com a internet, que o jornal de papel ia morrer. Mas não, o rádio tá ainda aí, ainda existe. E tem gente que escuta, continua firme e forte, né? Então, acho que isso que você falou é importante, né? A gente não descarta, a gente só acrescenta. Sim, por exemplo, a projeção de imagens, assim, tipo cinema, que surgiu lá na época da revolução do audiovisual, com os primeiros projetores e tudo mais. Artistas de teatro já usavam isso, tipo, um alemão chamado Bertolt Brecht, ele já utilizava isso nas suas peças, tipo, projeções de imagens, de textos, de banners e tal, ele já usava isso lá em 1900 e muita coisa, e Guaraná de rolha, como a gente fala. Gente, eu em 2018, eu montei um espetáculo chamado Guaraná Cerebral, onde eu queria muito usar um retroprojetor. E daí aí a lâmpada do nosso retroprojetor queimou e a gente não tinha como trocar. Daí a gente abandonou as projeções, a gente não pensou em usar um projetor, né, normal. Não, a gente queria muito o antigo. Enfim, só lembrei disso. O que acontece agora, nesse momento, não bem agora nesse momento, mas o que aconteceu a partir do novo milênio aí, é a tal da revolução digital, né? Que aí é uma nova revolução. Se a gente teve a revolução das máquinas hidráulicas, elétricas e a vapor, agora a gente está numa revolução digital, onde as coisas, elas... Por exemplo, eu vou pegar a ideia, a tecnologia de projetar imagens, que é lá do século passado, só que agora eu vou aplicar nela um programa em linguagem digital que vai, sei lá, por exemplo, mapear um bailarino em cena, e a partir de um desenho gráfico, que um design gráfico possa criar, vai se criar uma estrutura cenográfica, que é uma estrutura cenográfica a partir da relação do corpo do bailarino com a programação. Ou seja, não é nem com a projeção só. O que a gente pensa hoje é muito mais na questão de programação, como a gente trabalha nesse registro, porque a gente vive hoje num mundo da era digital. Então eu acho que é um novo conhecimento e uma nova habilidade que se agrega nas artes. As artes começam a usar hoje conceitos de programação que não se usava muito antigamente. Talvez pelo desconhecimento, porque esse conhecimento de entrada e saída de resposta de um mecanismo tecnológico, digital, que seja, ele é relativamente novo. Então eu consigo, por exemplo, hoje... Eu não cheguei ainda no robô, tá? Mas eu consigo, por exemplo, hoje... Eu tô vendo que você não chegou no robô. Tô esperando. Eu consigo controlar a arquitetura, eu consigo controlar a iluminação, eu consigo controlar objetos cênicos, eu consigo controlar projeções cênicas, eu consigo controlar, inclusive, a música a partir da relação da programação em software, em aplicativos, com o corpo do ator, ou o corpo do bailarino, ou o corpo da plateia, eu posso criar também. Isso é uma nova coisa. Pode crer. Não sei fazer, mas boto fé que é muito legal. Tu citou os videomapping, né? Os videomapping, eles basicamente... Citei os videomapping. Basicamente é isso, né? Basicamente é isso, assim. Nossa, é inacreditável as possibilidades que se abrem, né? Inacreditável. Toda vez que eu vejo um vídeo de um prédio inteiro trabalhado. Isso também, na verdade, nos traz possibilidades de lidar com a falta de outras tecnologias. Por exemplo, eu já vi um colega meu usar a projeção como uma ferramenta de iluminação, porque talvez ele não tinha todo o equipamento de iluminação que ele gostaria de ter para montar o espetáculo, né? Era um diretor, o André Belotto, inclusive. Acho que muitas pessoas já fizeram isso, mas me lembro muito de uma conversa com ele sobre isso. Então, como ele não tinha o equipamento necessário, ele pensou, vou projetar. Então, ele escolheu imagens, escolheu recortes, e a projeção se tornou a iluminação dele. Não necessariamente tinha videomapping, não necessariamente tinha imagens projetadas, mas a cor e a escolha do formato de como ele mandava a imagem criou a iluminação do espetáculo inteiro. Tu pensa, eu vou trabalhar um espetáculo que, por exemplo, tenha um videomapping. Eu vou precisar, inevitavelmente, de toda a linha de trabalho de teatro estabelecida, e ainda vou ter que ter mais 3 profissionais nessa linha de trabalho. Eu vou ter que ter um profissional que trabalhe com design gráfico, que saiba fazer design gráfico, e eu vou precisar de um profissional que trabalha com programação, que vai fazer a programação da leitura e tudo mais, e eu vou precisar de um profissional que vai operar essa máquina, entende? Então são 3 profissionais para uma coisa só,
nova, entende? E aí eu acho interessante isso, porque acaba, aqui eu gosto que a gente fale um pouco sobre o mercado das artes, né? As artes enquanto indústria criativa e tudo mais. Tu pensa que é geração de emprego também. Não é só... É uma potência criativa e tudo mais, mas também é uma geração de emprego. Porque tem o cenógrafo, tem o iluminador, não deixam de existir, mas agora precisa também, talvez, de um programador, de um design de animação gráfica, precisa de um operador de software. É uma grande geração de emprego. Se as pessoas soubessem quantos profissionais são necessários para fazer uma peça de teatro, olha, não iam reclamar tanto do valor do ingresso. Desculpa, precisei falar. Pronto, falei. Mas é bom a gente sempre reafirmar isso, porque o teatro, as artes cênicas, a dança, a música também, às vezes a gente olha aqueles artistas no palco e esquece que existe uma gama de outros profissionais na volta para que aquele espetáculo, aquele show aconteça. Precisa de alguém que vai estar lá mixando o áudio, que vai estar operando a mesa de som, que vai fazer a afinação dos instrumentos. Além do... Se for um show na rua, teve alguém que teve que ir lá montar o palco, que teve que montar toda a luz, que teve que transportar todo o material. É muita gente, muita gente. É muita gente. Então, por exemplo, entrar nessa falácia que é que as artes não geram emprego, as artes geram muito emprego. Muito emprego. São muitos profissionais envolvidos numa obra de arte. Uma questão que eu queria colocar para ti, Lois, e para quem está nos ouvindo, e para responder lá no nosso @Grupo Jogo no Instagram, que é: tcharam, com a evolução tecnológica e o surgimento da robótica nas artes, o ser humano vai ser substituído nas artes pelos robôs? E se for substituído, continuará sendo arte? A gente pode lembrar, inclusive, teve um espetáculo muito famoso do texto Os Cegos, onde se usava só projeções, né? Não tinha ator, se eu não me engano. E aí a gente pode pensar se isso é teatro ou não, partindo de um pressuposto bem arcaico de que para existir teatro precisa existir um ator que representa algo na frente de alguém, que é o público. Não sei se isso se mantém, se sustenta, mas eu, como eu sou uma pessoa... Os Cegos foi ensinada pelo Denis Melot, ou Denis Melot. Entendi. Denis Merleau ou Denis Melot? Denis Melot, ok. Porque pra mim teatro é jogo, né? Não sei. Mas pensar na presença, no encontro e no jogo, que acho que inclusive emocional e afetivo que se constrói a partir de um ator em cena, com outras pessoas assistindo, não sei, acho que é meio insubstituível. Tu não acha? Não sei. Não, também não ouso, né? Falar. Porque não ouso. Eu acho que... Eu tendo a acreditar que em tempos como esse que nós vivemos hoje, que é de distanciamento social, que novas formas de arte cênicas e artísticas em geral estão sendo experimentadas, inclusive a questão da presença está sendo colocada em debate, né? Porque quando eu estou assistindo uma live, por exemplo, de um espetáculo Deus DJ, que aconteceu 13 de junho, que é um espetáculo do Grupo Jogo, transmitido ao vivo via Instagram e com plateia, com pessoas assistindo e interagindo com o espetáculo, é um evento teatral. É um evento teatral. Sim, eu concordo que é um evento teatral. Aí tu pode fazer uma relação próxima, por exemplo, vou ver um espetáculo com robôs, eu posso fazer uma animação próxima com um espetáculo de fantoches, por exemplo, de bonecos. Só que ao invés de ser bonequinhos de 50 centímetros, são bonecos de 1,80m, 1,70m. Em vez de ser controlados por fiozinhos na mão de uma pessoa, artesanalmente, é controlado via wireless, numa programação digital, na qual o robô vai responder a inúmeros estímulos que tu vai programar, que o artista vai programar. É verdade, é verdade. Inclusive, eu vi um espetáculo maravilhoso, que eu não vou lembrar o nome, que era com bonecos também, num tamanho humano, assim, sabe? Que tu, às vezes, confundia que eu era o ator, que era o boneco. E era muito bom. Enfim, não vou lembrar o nome. Eu lembro tem o Royal Deluxe na França, que são bonecos gigantes, né? Aquilo é maravilhoso, eu vi também. Enfim, falando em coisas que se gostaria de assistir, tem uma dica pra dar aí, Lucas, sobre o que a gente pode assistir, ver, ouvir, sei lá. Tem. Um pouco antes de começar a pandemia, em março, o Farol do Santander, aqui em Porto Alegre, abriu uma exposição chamada Gigantas, que é uma exposição do Nonotake Studio, que é
um estúdio de uma obra de um duo francês-japonês, e eles trabalham basicamente com robótica, programação, artes visuais e arquitetura, iluminação e sonorização. Eu fui ver, porque eu acabei vendo um story de uma visitação de jornalistas, que inclusive foi pelo story do Roger Lerina. Valeu, Roger Lerina, que eu sigo no Instagram. E aí eu vi, aí eu fui ver a exposição, e é muito bacana. É uma presença muito forte, tanto visual quanto sonora. A experiência é muito interessante de falar sobre. Infelizmente teve a pandemia, fechou o Farol Santander e a exposição acabou sendo desmontada, mas se tu colocar lá Nonotak, N-O-N-O-T-A-K, no YouTube, Gigantas, vai ter os vídeos dessa exposição, além de outros tantos vídeos de outras exposições que eles fazem. E tem alguns vídeos também de criação e de programação deles no YouTube. Acho bem bacana dar uma pesquisada sobre isso, se tu te interessa por arte e tecnologias digitais, assim. Bom, eu quero indicar um grande amigo meu, amigo nosso, na verdade, né, Luca, que é o Maurício Casiraghi. Ele sempre trabalhou com produção de vídeos, né, videomapping, inclusive para espetáculo de teatro. E agora ele está se dedicando a estudar questões de efeitos especiais. Eu não sei exatamente, assim, qual é a técnica, enfim, mas quem quiser olhar um pouco dos experimentos que ele está fazendo, que são muito legais, é só seguir ele nas redes sociais. Maurício Casiraghi, tanto no Facebook quanto no Instagram. Então era isso, Luíse? Era isso. Olha, aprendi muito contigo hoje, Luca. Muito obrigada. De nada. Atri. É isso aí, gente. Então, só para lembrar que toda segunda-feira, ao meio-dia, tem novo episódio do Indica, esse podcast do Grupo Jogo, aqui neste canal. Divulga, compartilha, curte a gente e acessa lá o nosso YouTube e nosso canal no Instagram, @Grupo Jogo.